E aí galera, aqui é a bartender Ana e hoje eu vou contar uma história que vocês não vão acreditar. Sério, eu já ouvi cada coisa nesse balcão que daria pra escrever uma enciclopédia inteira de absurdos, mas essa de ontem foi de longe a campeã, disparado, sem concorrência. Eu sei que parece exagero, mas juro por tudo que é sagrado, se tivesse um ranking oficial dos pedidos mais bizarros que já recebi, esse estaria no topo com medalha de ouro, troféu e faixa comemorativa. Eu achava que já tinha vivido de tudo nesse bar. Teve aquela vez em que um casal começou a discutir por causa da conta e terminou brigando para decidir quem ia pagar, e quando eu digo brigar, é brigar de verdade. Com dedo na cara e ameaça de vou ligar para sua mãe. Teve também o pedido de casamento bêbado que acabou em não, porque a noiva descobriu no meio da balada que ele tinha saído com a ex no fim de semana anterior. E quem teve que consolar os dois? Eu, com uma bandeja de caipirinhas na mão. E claro, não posso esquecer das pessoas que acham que shot de tequila resolve tudo na vida. Traição, demissão, crise existencial, dor de dente, se duvidar. Até falta de autoestima. Mas olha, nada, absolutamente nada, me preparou pro que aconteceu ontem à noite. Foi assim, eu tava lá, naquela correria de sexta-feira, quando entra essa cliente com um ar decidido e ao mesmo tempo meio derrotado. Sabe aquele olhar de quem já sofreu mais do que deveria por alguém que não vale nem metade do esforço? Pois bem, ela chegou, sentou no banquinho do balcão, ajeitou a bolsa no colo e soltou um suspiro tão profundo que eu pensei que ela ia chorar ali mesmo. Mas não, ela só estava respirando fundo para se preparar pro pedido mais inusitado da história do meu bar. E então aconteceu. Ela olhou bem na minha cara, sem desviar o olhar por um segundo, e disparou: eu quero um drink que seja igual ao meu ex-namorado. Quando ela soltou essa frase, eu juro que tive que me segurar para não soltar uma gargalhada nervosa. Sabe quando você tem certeza de que está sendo filmado por algum programa de pegadinha? Eu comecei até a olhar discretamente em volta, procurando uma câmera escondida atrás das garrafas de rum, ou quem sabe o microfone plantado no saleiro. Eu pensei, não é possível que isso seja sério. Daqui a pouco vai sair alguém do banheiro gritando pegadinha. Ponto. Mas não, gente. Era sério. A mulher estava absolutamente decidida. Ela não estava brincando, não era metáfora, não era figura de linguagem. Era um pedido genuíno, saído direto de um coração ferido e de uma mente criativa. Ela queria mesmo transformar aquele relacionamento tóxico em forma líquida, colocar tudo que viveu dentro de um copo e, de preferência, engolir num gole só. Como se, de alguma maneira, aquilo fosse ajudar a colocar um ponto final naquela história. E olha, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos atrás do balcão, é que o bar não é só um lugar para beber. É também um confessionário, um divã, um palco de desabafos. Uma arena de desilusões amorosas e, às vezes, um cantinho de terapia improvisada. Mas transformar o ex-namorado em um drink? Essa era nova até pra mim. Se vocês curtem histórias engraçadas, meio surreais e completamente inesperadas, daquelas que só quem trabalha nesse universo da noite pode contar, já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque aqui é praticamente um reality show etílico. Eu costumo dizer que esse bar é uma espécie de Big Brother dos drinks. Tem risada, confusão, drama, reconciliação, choro e até barraco. E eu tô sempre aqui, no meio do furacão, servindo tudo com gelo e às vezes com um ombro amigo. Então, pega a pipoca, coloca o fone, ajeita a coluna na cadeira e prepara o coração, porque essa história vai fazer vocês gargalharem de nervoso. Se preparem para ver até onde vai a criatividade de quem leva um fora bem dado e resolve que quer se vingar, ou se curar, com álcool. E para quem tá chegando agora e não me conhece, muito prazer, eu sou a Ana, bartender profissional há mais de 6 anos. Nesse tempo todo, já vi de tudo que vocês podem imaginar. Teve cliente que tentou pagar a conta com moeda de 1 centavo, achando que estava arrasando. Teve gente que pediu mojito sem hortelã e sem limão, mas queria que tivesse o mesmo gosto milagre eu ainda não sei fazer. Já teve também quem largou o encontro no balcão e saiu de fininho sem dar satisfação, deixando o outro plantado lá, tomando gin tônica com cara de tacho. Eu aprendi que por trás de cada copo, sempre tem uma história, e nem sempre é bonita. Aprendi a manter a calma, respirar fundo e responder tudo com aquele sorriso treinado de quem já tá acostumada a lidar com maluquice, frustração e confissões embriagadas. Mas olha, essa cliente de ontem foi, sem dúvida, a cereja do meu bolo de histórias inacreditáveis. E é por isso que vocês precisam ouvir até o final. Era uma sexta-feira daquelas que a gente já acorda sabendo que vai trabalhar dobrado. Eu costumo dizer que sexta não é um dia da semana. É um estado de espírito coletivo.
Sexta é quando todo mundo resolve esquecer que tem boletos para pagar, que o chefe infernizou a vida a semana inteira, que o namoro tá indo por água abaixo ou que a vida adulta não é tão divertida quanto prometeram. É quando o bar vira um refúgio universal e cada um chega carregando sua própria bagagem emocional para afogar em alguma bebida. Naquela noite, o bar estava fervendo. Não tinha um banco vazio. A porta parecia rodoviária em véspera de feriado prolongado. Gente entrando, gente saindo, gente tentando achar um cantinho para ficar em pé. O som estava alto, tocava aquela playlist que mistura sertanejo com pop. E tinha um grupo perto do balcão comemorando aniversário, o que sempre significa balões. Gritarias, confete caindo na minha coqueteleira e alguma amiga chorando no banheiro porque ninguém nunca vai amar ela de verdade. É batata. Toda sexta tem pelo menos uma. Eu já estava no modo robô. Sabe quando você bate um drink e já começa a pensar no próximo? Eu me sentia praticamente uma máquina de coquetel com reflexos de ninja. Uma mão pegava gelo, a outra já buscava a garrafa, o olho ficava de olho no caixa, e a mente, coitada, só rezava para não esquecer de nada. Foi nesse turbilhão que ela chegou. Eu percebi porque, mesmo com o bar lotado e aquela energia caótica, a presença dela chamou atenção. Ela entrou devagar, como quem não queria ser notada, mas ao mesmo tempo não conseguia se esconder. Vestia uma blusa de cor clara que contrastava com o clima da noite, uma calça social impecável e uma maquiagem sutil que só realçava o queixo erguido e o olhar cansado. O jeito que ela segurava a bolsa contra o peito era quase um abraço de defesa. Sabe aquela pessoa que tá tentando parecer forte, mas que tá a um passo de desabar? Era ela. Ela passou pelo pessoal que dançava e veio direto até o balcão. Ninguém a acompanhava. Ninguém vinha atrás. Era só ela e o universo particular de frustração que ela carregava. Eu observei cada passo. Não por fofoca, embora eu ame uma boa fofoca, mas porque a gente que trabalha na noite aprende a reconhecer no semblante do cliente o que vem pela frente. Tinha cliente que vinha pulando, já gritando que queria qualquer coisa com muito álcool. Tinha aquele que sentava e não dizia nada, só enfiava o rosto no cardápio para não encarar ninguém. E tinha esse tipo, o que vem decidido a enterrar um capítulo da vida dentro de um copo. Ela se aproximou devagar, olhou em volta procurando onde sentar e escolheu o banquinho bem na minha frente, como se quisesse garantir que eu prestasse atenção nela. Antes mesmo de abrir o cardápio, soltou um suspiro tão profundo que eu senti daqui o peso que ela estava tentando soltar. Quando sentou, ajeitou a bolsa no colo com cuidado, passou as mãos no rosto como quem quer apagar qualquer traço de lágrima recente e então abriu o cardápio com a lentidão de quem não tem pressa nenhuma. Mas não era lentidão de indecisão. Era quase uma cerimônia, como se cada página daquele menu fosse um portal para uma memória ruim que ela estava revirando na cabeça. Eu fiquei observando com aquele misto de curiosidade e profissionalismo. Na minha cabeça eu já estava apostando que ela ia pedir um clássico, caipirinha forte gin tônica duplo, ou, quem sabe, aquele mojito que todo mundo acha que vai resolver a vida. Mas ela não parecia indecisa. Ela parecia reflexiva, como se estivesse decidindo se ia transformar a dor dela em pedido ou se ia só tomar água com gás fingindo que estava tudo bem. Foram uns bons 5 minutos de silêncio absoluto. Ela folheava o cardápio, passava o dedo pelos nomes dos drinks, mordia o lábio inferior e de vez em quando soltava aquele micro suspiro que a gente só escuta quando o bar faz uma pausa breve no som. Eu achei curioso, porque geralmente quando a pessoa demora tanto, é porque tá ensaiando coragem. E eu tava certa. Quando percebi que ela não ia chamar, eu mesma fui até ela. Peguei um guardanapo para limpar uma gota de água na bancada, dei meu sorriso de bartender simpática, aquele que eu treino no espelho desde que comecei na profissão, e soltei meu clássico. Oi, tudo bem? Posso te ajudar a escolher alguma coisa? Ela demorou uns segundos para levantar o olhar, mas quando levantou foi como se ela tivesse decidido que era a hora de soltar o que estava entalado. O jeito que ela me olhou, sério, direto, sem piscar, foi quase como se ela dissesse, você vai me achar louca, mas eu preciso fazer isso. Ela respirou fundo, passou uma das mãos pelo coque, como quem ajeita o próprio orgulho, e respondeu com uma voz calma, porém carregada de tensão. Moça, você pode me ajudar com uma coisa, um pouco fora do comum? Eu sorri de leve, sem nem imaginar o que vinha a seguir, porque sinceramente eu achava que já tinha ouvido de tudo. Mal sabia eu que aquela frase era só o primeiro gole de uma história que ia me render a anedota mais inacreditável da minha carreira. Na hora eu dei aquele risinho que eu sempre solto quando a pessoa começa com é meio diferente, porque 99% das vezes não é tão diferente assim. É só alguém querendo algo muito docinho, mas também forte,
Ou um drink com nome impronunciável que viu no TikTok. Eu já estava pronta para sugerir alguma receita clássica repaginada e encerrar o assunto. Mas não, galera, eu ainda não fazia ideia da proporção que aquilo ia tomar. Pode falar, respondi, me apoiando no balcão e tentando passar aquele ar de tô pronta para qualquer maluquice. Já ouvi de tudo por aqui. Ela respirou fundo mais uma vez. Eu percebi que era aquele tipo de respiração que a gente faz quando precisa ter coragem de falar em voz alta o que tá remoendo por dentro. O bar continuava lotado, a música bombando, mas naquele pequeno espaço entre eu e ela parecia que o mundo tinha ficado em silêncio só para ouvir o que vinha a seguir. Ela ajeitou a postura, entrelaçou os dedos sobre o cardápio e com uma serenidade que me arrepiou disparou. Eu quero um drink igual ao meu ex-namorado. Pausa. Eu pisquei devagar. Primeiro pensei que tivesse ouvido errado. Dei uma olhada rápida para os lados para ver se alguém estava rindo escondido. Depois, fiquei esperando algum complemento. Sei lá, talvez ela dissesse brincadeira, ou começasse a rir. Mas não. Ela só ficou ali parada, me encarando com a maior seriedade do mundo. Eu abri a boca para perguntar qualquer coisa, mas nada saiu. O cérebro deu tela azul por uns 3 segundos. Porque, convenhamos, não é todo dia que alguém pede para você destilar o próprio trauma amoroso e servir num copo. Igual ao seu ex. Como assim? É conseguir balbuciar, ainda tentando decifrar se aquilo era metáfora de desabafo ou delírio alcoólico precoce. Ela deu de ombros como quem estava pedindo a coisa mais normal do mundo e explicou com uma tranquilidade que me desarmou. Eu quero algo que me faça lembrar dele, mas que também me ajude a esquecer. Um drink que seja doce no começo, bem amargo depois e que no final, deixe aquele gosto horrível na boca. Igualzinho. Eu respirei fundo. Eu juro, por uns segundos eu considerei que podia ser algum tipo de performance artística. Talvez ela fosse influencer de conteúdo conceitual e aquilo fosse parte de algum experimento social. Mas quanto mais eu olhava para ela, mais percebia que não era encenação nenhuma. Ela estava falando sério. Seríssimo. A expressão dela não era de quem queria chamar atenção. Era de quem já tinha chorado tudo que tinha para chorar e agora só queria transformar aquilo numa piada amarga que coubesse dentro de um copo. Na minha cabeça eu comecei a organizar o caos. Ok, Ana, pensa. Ela quer um drink que conte uma história. Você já fez drink inspirado em signo, no humor do dia, até em filme de comédia romântica. Não pode ser tão difícil. Mas ao mesmo tempo eu sentia que pisava em território inexplorado. Era como se eu tivesse sido promovida a terapeuta alcoólica sem treinamento prévio. Ainda meio incrédula, respirei fundo e falei devagar, palavra por palavra. Tá, então, você pode me contar, melhor, como ele era? Ela não pensou nem por um segundo. Foi como apertar play num arquivo que ela já tinha ensaiado dezenas de vezes na mente. Ele era doce no começo, sabe? Daqueles que te encantam com atenção e promessas. O tipo que te manda mensagem de bom dia e diz que vai te amar pra sempre. Mas depois, tudo ficava amargo. Ele começava a se afastar, sumia, voltava, sumia de novo. Até que no fim tudo que restava era aquele gosto ruim. De decepção, de arrependimento, de perda de tempo. Enquanto ela falava, eu ia sentindo que a história dela era igualzinha a tantas outras que eu já tinha ouvido, mas que nunca ninguém tinha tido a coragem, ou a audácia, de materializar em forma de bebida. Ela fez uma pausa, respirou fundo e completou com um olhar distante. E ele era gelado. Gelado por dentro. Parecia que não sentia nada. Então, se tiver como, deixa o drink bem gelado. Bem mesmo. Eu quase ri. Mas não era por deboche, era por nervoso. Porque eu comecei a entender que ela realmente queria fechar aquele ciclo. De um jeito bizarro, mas simbólico. Ok, falei, pegando meu bloquinho. Então vamos lá. Algo doce, algo amargo, algo forte, algo fraco e algo gelado. E que termine com gosto ruim. É isso? Ela sentiu aliviada como quem finalmente tinha colocado pra fora um peso de 500 quilos. É isso. Você acha que consegue? Eu dei aquele sorriso de desafio que eu só uso quando alguém me pede algo que beira o impossível. Vou fazer o meu melhor, garanti. Mas aviso logo, pode ser indigesto. Ela deu uma risadinha de canto de boca, que foi quase um microalívio naquele clima tenso. E assim, naquela sexta caótica, eu comecei a preparar o drink mais surreal da minha carreira. E quem sabe, o mais terapêutico também. Eu respirei fundo, ajeitei o avental, dei uma olhada rápida na prateleira inteira como quem analisa um tabuleiro de xadrez e pensei, tá, Ana, você já fez drink inspirado em filme, em música, em signo, mas esse vai ser seu ápice criativo. Porque transformar um ex-namorado em coquetel não é tarefa que se aprende no curso de mixologia.
Comecei pegando os ingredientes um a um, como se fosse uma cerimônia. Peguei o mel primeiro porque precisava simbolizar aquele início grudento, doce até demais, que ela descreveu com tanta amargura. Enquanto eu colocava a colher melando no fundo do copo, imaginei as mensagens de bom dia, os presentinhos, as promessas de que ele seria diferente de todos os outros, coisa que toda mulher já ouviu pelo menos uma vez. Depois fui buscar o café expresso frio e precisava daquele amargor seco que fica grudado na língua. Lembrava exatamente a fase do relacionamento em que tudo começou a desandar. Enquanto pingava o café, pensei, isso aqui é a representação líquida de todas as desculpas esfarrapadas que ele dava. Em seguida puxei a garrafa de uísque. A força aparente. Aquela pose de homem seguro, decidido, maduro. Coisa que dura até a primeira conversa séria. Enquanto derramava a dose generosa, me veio na cabeça quantos relacionamentos já vi terminar nesse balcão, sempre pelo mesmo roteiro, começa doce, fica amargo e termina numa ressaca emocional. Mas não era só isso. Ela tinha dito que ele parecia forte, mas por dentro era fraco. Então eu abri a água tônica e completei o copo com aquele líquido translúcido e sem graça, para diluir o uísque e simbolizar o vazio que vem depois da fachada. Tá indo bem aí? Ela perguntou baixinho, observando cada passo como se estivesse vendo uma obra de arte nascer. Vai ficar inesquecível, respondi sem ironia. Porque eu já sabia que ninguém nunca ia me pedir aquilo de novo. Eu ainda não tinha acabado. Faltava o toque gelado. Enchi o copo de gelo até transbordar. O bar estava quente e as pessoas rindo, brindando, mas a gente parecia num universo paralelo, só nós duas, conectadas por aquele ritual esquisito. Bem gelado, igual a ele, ela comentou, olhando os cubos afundarem no mel e no café. Pode deixar. Coração de pedra, né? Eu disse, e ela soltou um risinho breve, o primeiro que vi desde que chegou. Para fechar, precisava daquele gosto ruim no final. Algo que ficasse na boca tempo suficiente para ela lembrar porque saiu desse relacionamento. Peguei o xarope de gengibre e dei uma leve pingada, só o suficiente para arder sem ser insuportável. E porque eu sou dessas, ainda resolvi dar um toque de pimenta. Afinal, toda história ruim tem um pouco de ardência escondida. Quando terminei, olhei pro copo e pensei, isso aqui é quase um feitiço. A mistura era marrom esverdeada com camadas estranhas e um aroma que não se decidia entre doce, amargo e incômodo. Uma metáfora perfeita. Aqui está, anunciei, erguendo o copo com respeito, como se eu entregasse um troféu de libertação. O ex-namorado tóxico. Pode beber com coragem. Ela pegou o copo devagar, como quem segura um segredo antigo. Deu uma cheirada desconfiada e comentou. Tem cheiro de lembrança ruim. Então tá certinho, falei. Enquanto ela decidia se ia dar o primeiro gole, o bar inteiro parecia desacelerar ao nosso redor. Eu juro que naquele momento, fiquei com a impressão de que todo mundo percebia que algo diferente acontecia naquele balcão. Ela respirou fundo, ergueu o copo num brinde silencioso a si mesma e bebeu. O primeiro gole arrancou uma careta tão autêntica que eu tive que morder o lábio para não cair na risada. Ela apertou os olhos, franziu o nariz e balançou a cabeça. É horrível, disse, limpando a boca com o guardanapo. Fez uma pausa. Então, devagar, como quem descobre que acabou de se libertar, ela abriu o sorriso mais sincero que eu já vi. E é perfeito. Igualzinho a ele. Naquele instante, eu soube que tinha valido cada segundo do esforço. Porque ela não só tomou o drink, ela transformou o ex-namorado em algo que podia engolir, enfrentar e superar. E se isso não é uma forma de terapia, eu não sei o que é. Eu ainda estava com o pano na mão, tentando processar aquela cena, quando percebi que ao redor, as pessoas começaram a prestar atenção. No começo era só curiosidade, afinal, não é todo dia que você vê alguém bebendo um coquetel chamado ex-namorado tóxico. Mas logo virou aquele burburinho coletivo de quem quer saber o enredo inteiro. O grupo que estava comemorando aniversário se inclinou para escutar melhor. Um casal na outra ponta do balcão cochichava apontando discretamente. Era como se o drink tivesse virado o protagonista da noite. Foi aí que o inevitável aconteceu. Um rapaz do grupo de curiosos, um cara que parecia se divertir horrores com a história, levantou o copo dele e falou alto, quase como um brinde improvisado. Moça, se você aceita a sugestão, faz um desses pra minha amiga aqui também. Mas o ex dela era diferente. Faz um ex-mentiroso. A amiga, meio constrangida, soltou uma risada nervosa e cobriu o rosto com a mão. Eu dei uma olhada para ela e perguntei. E como ele era? Ela respirou fundo, olhou pro teto como quem revira memórias indesejadas e respondeu. Invisível. Você achava que ele estava ali, mas nunca estava de verdade. Eu ri de canto de boca, já pegando um copo transparente.
Então vai ser o mais transparente possível, falei. Gelo, vodka pura e nada além disso. Porque mentira é assim mesmo, não tem nada dentro. O grupo vibrou como se eu tivesse acabado de contar a melhor piada da noite. Eu preparei o drink, servi com um guardanapo e batizei oficialmente. Pronto. O ex-mentiroso. Beba por sua conta e risco. E não parou por aí. Quando vi, começou um desfile de pedidos surreais. Ex-dramático bem doce, mas com pimenta e corante vermelho para parecer que tá sempre em crise ex-preguiçoso. Só gelo derretido e pouquíssimo álcool, porque nunca tinha energia pra nada ex-fantasma. Um copo de água com gás, porque sumiu do nada, e até o ex-perfeito, não tem. Porque perfeito que fosse não seria ex. O bar inteiro virou um confessionário coletivo, cada um exorcizando seu passado em forma de gole. Eu nunca tinha visto nada parecido. O gerente até saiu do escritório lá de trás, curioso com a movimentação. Quando entendeu o que estava acontecendo, só deu de ombros e disse: "Se estão pagando, tá ótimo." Enquanto isso, a Carla, minha cliente original, bebia devagar o ex-namorado tóxico, sempre fazendo aquela careta entre um gole e outro, mas com um sorriso vitorioso no canto dos lábios. Era como se, finalmente, ela tivesse se livrado de um peso. E foi nesse clima de catarse coletiva que a porta do bar se abriu. Eu não sei explicar porquê, mas assim que ouvi o barulho da maçaneta, senti que vinha bomba. E veio. Ele entrou. O Rafael. O próprio. O ex-namorado em pessoa, igualzinho à descrição dela. Cabelo bem penteado, cara de seguro de si, postura de quem acha que todo mundo sente falta dele. Eu senti o ar ficar mais denso, como quando cai a ficha de que a coincidência é tão absurda que parece roteiro de série. Ele olhou em volta, como quem já esperava encontrar alguém. Quando viu a Carla no balcão, abriu aquele sorriso de galã improvisado e caminhou na nossa direção. Juro, até a música pareceu baixar o volume. "Carla, que coincidência boa!" Ele disse, apoiando a mão no encosto da cadeira ao lado dela. "Eu tava pensando em te ligar hoje. Como você tá?" Ela virou devagar para encará-lo. Mas não foi aquele olhar de quem treme por dentro. Foi um olhar firme, tranquilo, como quem já não deve nada para ninguém. Então ela ergueu o copo, que ainda tinha um restinho do drink marrom esverdeado, e respondeu com a calma que só quem superou tem. "E quer provar? Pedi esse drink pensando em você." Ele deu uma risada meio convencida e pegou o copo, provavelmente achando que ia fazer charme. O bar inteiro prendeu a respiração. Eu, atrás do balcão, me preparei para ver história sendo feita. Ele levou o copo aos lábios e deu um gole generoso. O tempo pareceu parar. Foi só ele engolir que o inevitável aconteceu. A careta. A mais sincera e imediata careta de nojo que eu já testemunhei. Ele fechou os olhos, balançou a cabeça, apertou os lábios como quem engoliu sabão. Que gosto estranho é esse?" Ele perguntou, tentando manter a pose. A Carla sorriu, tão serena que parecia até feliz. "Tem gosto de verdade. Bem diferente de você." O silêncio foi tão profundo que dava para ouvir o gelo derretendo nos copos. E de repente alguém começou a bater palmas. Primeiro devagar, depois mais rápido, até que o bar inteiro explodiu em aplausos e risadas. O Rafael, completamente sem reação, soltou um suspiro indignado, largou o copo no balcão e saiu pisando duro, sem olhar para trás. E naquele momento foi como se a Carla tivesse sido coroada a rainha da superação. Ela virou para mim, com os olhos marejados de riso, e disse: "Obrigada, Ana. Esse foi, de longe, o melhor drink da minha vida. Não pelo gosto, porque, meu Deus, que gosto horrível, mas porque finalmente me livrei dele de um jeito que eu nunca tinha conseguido antes. Eu só consegui sorrir, porque ali eu entendi que às vezes a gente não precisa de terapia tradicional. Às vezes tudo que a pessoa precisa é de um balcão, uma bartender que topa a maluquice, e um copo bem cheio de simbolismo. E foi assim que, numa sexta-feira qualquer, eu inventei a terapia líquida que virou lenda no bar. E honestamente, eu faria tudo de novo. Depois que o Rafael saiu batendo a porta com a dignidade ferida e o ego em frangalhos, o bar virou praticamente um show ao vivo. Todo mundo comentava rindo, levantando o copo, brindando a coragem da Carla. Até quem tinha chegado há pouco, e não entendia nada, pedia para alguém contar a história do drink que botou o macho tóxico para correr. Virou a atração principal da noite. Teve gente que filmou a cena e mandou no grupo das amigas. Uma moça no canto soltou: "E isso aqui valeu meu ingresso de sexta." Eu, que achava que seria só mais uma noite cheia de caipirinhas, percebi que tinha acabado de criar um fenômeno etílico emocional. Porque depois do ex-namorado tóxico, o que não faltou foi gente querendo também transformar seus fantasmas em bebidas.
Teve uma cliente que levantou a mão e pediu, num tom tão decidido que parecia um pedido de socorro: eu quero um ex-controlador. Como seria? Pensei uns segundos e respondi: algo que parece normal no começo, mas vai te sufocando aos poucos. Vamos de gin, água tônica, limão espremido e pouca liberdade de escolha. Ela bateu palmas, emocionada, e disse que era isso mesmo que queria. No mesmo instante, um rapaz gritou: então faz um ex-ciumento pra mim. Aquele que não deixava eu nem respirar. Fiz um drink verde amargo, com absinto e licor de menta e completei. O verde é pra simbolizar inveja. E o amargor, o gosto ruim que fica. A galera vibrou. Foi nesse momento que o gerente, que tinha passado a maior parte da noite trancado no escritório resolvendo burocracia, apareceu no salão. Quando viu aquela multidão pedindo drinks com nome de trauma amoroso, arregalou os olhos. Ana, o que tá acontecendo aqui? Ele perguntou com aquele tom de será que vamos ser processados? Eu dei de ombros e respondi: terapia. Mas com gelo e álcool. Ele olhou em volta, viu todo mundo rindo e pagando a conta feliz, e soltou a frase que me fez ter certeza de que estava tudo bem. Desde que não me arranjem um gerente, tá ótimo. Nesse momento até eu ri. Porque se tem uma coisa que aprendi trabalhando atrás do balcão, é que cada pessoa carrega seus fantasmas. Alguns tentam esquecer na base do uísque, outros preferem gin tônica, mas todos, absolutamente todos, se sentem melhores depois de colocar a dor pra fora, mesmo que seja num copo decorado com rodela de limão. E foi assim que nasceu a ideia da Quinta dos Excelência, porque depois daquela noite virou tradição. Toda quinta-feira qualquer cliente podia chegar, contar sua história de término e sair com um drink personalizado. Era quase uma catarse coletiva, um ritual de exorcismo com rodadas de shots e muitas risadas. Na primeira quinta dos ex, a casa ficou tão cheia que eu precisei de ajuda extra no balcão. Tinha fila na porta de gente querendo pedir um ex-arrogante, ex-desaparecido, ex-falciane e até o lendário ex-perfeito, que claro, era só um copo vazio. E a Carla? Virou cliente fiel. Toda sexta-feira, ela aparecia. Às vezes vinha sozinha, às vezes com amigas. Teve um dia que chegou acompanhada de um cara novo, um moço com cara boa, sorriso tranquilo e zero sinais de toxicidade. Naquela noite, ela se sentou no balcão, pediu um novo namorado, algo doce, refrescante e que deixasse um gosto bom na boca. Enquanto eu preparava, ela comentou baixinho: sabe o que é mais legal, Ana? Hoje eu olho para aquele drink horroroso e penso: ainda bem que acabou. Porque se não tivesse acabado, eu nunca ia saber que podia começar de novo. Eu sorri com aquela pontinha de orgulho de quem, de algum jeito, ajudou a curar uma dor. E percebi que, no fundo, cada drink era muito mais do que uma mistura de ingredientes. Era uma forma de dar nome aos sentimentos que a gente não sabe explicar. E aí, galera, o que vocês acharam dessa história? Eu tenho certeza de que todo mundo aí também tem um ex que merecia virar drink. Me contem aqui nos comentários. Qual seria o nome e os ingredientes? Vamos rir juntos, porque rir da desgraça amorosa é o primeiro passo para superar. Se você curtiu essa história, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios desse reality show que é a vida atrás do balcão. E lembrem-se, relacionamentos tóxicos a gente não precisa engolir. Mas se quiser transformar em bebida, passa aqui no meu bar. Até a próxima, meus queridos. Saúde!